Muito boa tarde a todos. Estejam onde estiverem, estão connosco no aniversário, o 12º do Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, e connosco temos um convidado muito especial, uma pessoa por quem temos especial carinho, que é o professor António Galopim de Carvalho, que nasceu em Évora em 1931 e está connosco em direto de Lisboa, nem parece que tem a idade que tem. É como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. E, de facto, eu já o conheço há bastantes anos e admiro muito, invejo até, se me é permitido, invejem até a sua jovialidade. Eu não vou dizer muito para não lhe tirar tempo sobre a sua longa carreira, mas como estamos no Dia da Cultura Científica, de dizer que ele é uma das pessoas que em Portugal mais tem feito pela cultura científica. Lembro a direção do Museu Nacional de História Natural entre 1992 e 2003. Lembro aquele projeto, exposição dos dinossauros, que foi das exposições de ciência que atraiu mais gente no país até hoje. É uma coisa verdadeiramente impressionante. E lembro também que tem uma escola em seu nome, ou duas escolas. Tem uma escola em Queluz, Escola Galopim de Carvalho, e tem outra escola em Évora. Eu não conheço muitas pessoas que tenham o nome em duas escolas, digamos, pessoas da atualidade, nossas contemporâneas. Ajudou a fazer o Museu do Quartzo em Viseu, que eu já visitei, que eu convido a visitar, e que tem a designação oficial de Centro de Interpretação Galopim de Carvalho. É doutor honoris causa pela Universidade de Évora, 2018, e é autor de mais de 30 livros. Eu destaco os últimos. Eu tive o prazer de fazer um prefácio para um deles, As Pedras e as Palavras, editora Âncora, mas os últimos que saíram, se não me engano, são umas reedições de livros de gastronomia, porque, como eu já disse, o professor Galopim de Carvalho é, além do mais, um mestre dos bons petiscos. Ele tem um livro na Âncora Editora, com coentros, Conversas à Mistura, que saiu em 2019. Tem outro livro, A Sordas, Migas e Conversas, que saiu na mesma editora, Âncora Editora, em 2018. E eu acho que, se não me engano, emendar-me-á se estou errado, mas o último livro chama-se O Avô e os Netos Falam de Geologia, da Âncora Editora também, que é um livro de 2020, mas já é a terceira edição, e é um diálogo muito interessante. O professor Galopim de Carvalho sabe escrever extraordinários diálogos. Tem um sobre o Reis de Portugal. O Avô e os Netos Falam de Geologia, e hoje nós vamos ser os netos dele, se me permite. É um avô, digamos, por quem nós todos temos muito carinho e que nos vai falar sobre do muito quente ao muito frio, ao título Apontamentos de Geomorfologia. Professor Galopim de Carvalho, a honra e o prazer são nossos. A palavra agora é sua. Muito obrigado. Diga-me quanto tempo tenho. Olha, se estiver bem, 40 minutos, 50 minutos está bem? Sim, senhor. E no fim falaremos, haverá diálogo e questões, guardando as questões. Não vai ser propriamente uma lição com um tema pedagogicamente ou didaticamente organizado, são apontamentos para falar de aspectos muito interessantes. Para começar já aqui, o primeiro diapositivo mostra dois aspectos dos extremos que deram origem a este nome desta palestra, do muito frio ao muito... Temos um vale seco da Antártida, onde foram registradas as temperaturas mais baixas conhecidas no planeta, e temos à direita em baixo o deserto de Lut, no Irão, onde se conhece temperaturas as mais altas registradas no planeta. Sim. Nós, para falarmos do clima, para falarmos das paisagens, para falarmos do quente e do frio, podíamos ter aqui estas imagens. Há muitas classificações climáticas, pois os critérios de utilização são diversos. Portanto, não nos vamos deter nas classificações climáticas, vamos só dizer que há zonas muito quentes, que há zonas muito frias, e de permeio falamos de zonas temperadas, mais quentes, mais úmidas, mais tropicais, mais equatoriais, a propósito daquilo que formos vendo. Deixa-me passar aqui. Sim. Isto é que eu não sei. Aí está, já passou. Tá. Okay, avançou 2. Entre as zonas mais frias nós temos, isto aqui prejudica, entre as zonas mais frias temos os glaciares. Os glaciares podem ser de latitude, é o caso dos glaciares polares,
nomeadamente o glaciar da Groenlândia e o glaciar da Antártida, mas temos glaciares de altitude. Em quaisquer dos casos, são de regiões onde, durante o inverno, há suficientemente precipitação de neve para a acumulação desse tipo de material, e durante o curto tempo de verão não há temperaturas suficientes para derreter essa neve. Portanto, há como que uma acumulação constante, ou pelo menos há um equilíbrio entre aquilo que se acumula e aquilo que se destrói. Eu gostava de aproveitar aqui, porque há uma grande confusão, mesmo ver gente vai à internet ou vê os livros dos manuais de ensino, e eu gostava de mostrar o seguinte: a palavra glaciar é um substantivo, muitas vezes aparece como adjetivo, o modelado glaciar, o tempo glaciar, a erosão glaciar. Não, glaciar é substantivo, o adjetivo é glaciário. Outras vezes também, ainda mais incorretamente, aparece a expressão glacial. Ora, glacial não tem nada a ver com o glaciar, tem sim a ver com o frio, com o gelo. Tenho aqui duas frases: glaciar alpino, em que o glaciar é substantivo, glaciar do Gerês; paisagem glaciária, período glaciário, em que a palavra aparece como adjetivo; e frio glacial é adjetivo, mas alusivo a gelo, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista, digamos, literário. Olhar glacial, uma pessoa que tem um olhar muito frio, nós podemos dizer que tem um olhar glacial. Ora, as regiões polares. Gostava de mostrar o seguinte: eu sei que estou a falar para toda a gente, desculpem-me os mais eruditos de estar a descer estes pormenores, mas nos glaciares de latitude, o que acontece é que a energia radiante do Sol, o raio de luz, o raio do Sol, é rasante aos polos, praticamente rasante, enquanto que no Equador ou entre os trópicos a incidência da luz, a incidência da energia é perpendicular, praticamente perpendicular ao terreno, e portanto a acumulação de energia é toda ela aproveitada. Aqui ela escapa-se, é rasante. É por essa razão que nos polos há constantemente condições para o frio e, portanto, para o gelo. Gostava também de vos dizer que nessas regiões muito frias, a única possibilidade de termos água no estado líquido é água do mar. Exatamente, se nós pusermos os esquimós a aquecer água numa cafeteira, aí temos água no estado líquido. Mas, naturalmente, a água, a tendência é para, na maior parte dos casos, é para estar no mar. Vamos ver algumas paisagens glaciárias, e aqui é um aspecto mais interessante da paisagem glaciar, ou melhor dizendo, da paisagem periglaciar, que fica à periferia dos glaciares. Portanto, no Polo Norte, logo abaixo do Círculo Polar, ou ainda dentro do Círculo Polar, temos esta particularidade muito interessante, que são os chamados solos poligonais. Há aqui aspectos. Eu peço desculpa que eu sou um grande nabo a mexer nestas coisas. Tudo bem, é avançar. Nós temos aqui um diagrama para mostrar que há como que uma convecção relacionada com os fenómenos de gelo e de gelo, porque há uma camada permanentemente de solo gelado, mas há uma camada mais superficial em que o solo gela e degela de ano para ano. Isso vai fazendo com que haja uma certa convecção, e então estas várias células de convecção acabam por dar estes polígonos que deram origem a este nome. Portanto, digamos, os lados destes polígonos são os calhaus mais graúdos. E uma coisa interessante que também vale a pena dizer é que o essencial fenómeno que leva à produção destes fragmentos de pedra é o gelo, é as temperaturas particularmente baixas. Acho que tenho aqui uma imagem, tirar aqui o galopinho, olha, aqui tem um calhau fraturado por excesso de frio, entre, digamos, uma situação em que a temperatura é menos elevada, ou ela é mais fria, mais elevada ou mais fria,
Então o Calhau parte desse aspecto. Um aspecto curioso nestas regiões é que não há não há mesmo, não há argila. A argila das nossas regiões temperadas resulta da alteração de alguns silicatos das rochas, e a alteração pressupõe que haja água, e aqui não há água suficiente, não há mesmo água no estado líquido para promover os fenómenos de hidrólise dos silicatos e, portanto, da alteração da rocha. Vamos aqui mais uma imagem. Os solos glaciares. Outro aspecto muito interessante da paisagem glaciária são as torfeiras boreais. Boreal, Boreas é o vento do norte. Havia um deus grego, concebeu-se um deus grego, que era o vento que soprava do norte, vinha frio. É por isso que a região polar nórdica se chama região boreal. Eu estou a falar para as pessoas que não sabem, e eu aprendi isto muito mais tarde, provavelmente nem toda a gente sabe a razão da palavra boreal. Um dos aspectos mais curiosos destas regiões periglaciares são estes pingo, ou pingo. A palavra é dos esquimós, e nós chamamos de lacólitos, hidrolacólitos. Lacólitos, a palavra lacólito é uma palavra da geologia que fala de uma lentícula de rocha. E, portanto, o lacólito na geologia, ou uma lente de rocha, o hidrolacólico é uma lente de gelo. O que é que acontece? Há lagos que se formam durante o período, os escassos meses em que a neve funde e formam um charco. Essa água congela e depois é empurrada para cima, e dá estas lentículas muito curiosas. Quem faz a viagem, já ninguém viaja de comboio para Paris, mas quando se fazia a viagem, atravessava a França, havia de vez em quando na organização rural francesa, havia os mares, os lagos, pequenos lagos. As quintas eram todas elas feitas organizadas em função da presença desses mares. O que é esses mares? São estes lacólitos que, fundidos depois da última glaciação, se transformaram em pequenos lagos de ordem de 100 metros, 200 metros de diâmetro aproximadamente, e são lagos que durante o inverno se enchem de água, e os patos e a quinta, toda ela funciona em relação com esses lagos, e esses são os vestígios de uma glaciação que ocupou o norte da França, parte central da França, até meia latitude. A tundra é um outro aspecto muito interessante da paisagem periglaciária, que a palavra é uma palavra de origem russa, que quer dizer terreno rochoso, peço desculpa. Vocês desculpem-me. Nada, tudo bem. Passa atrás então. Desculpem, porque eu estou atrapalhado com o rato e com esta. Bom, o tundra é um termo lapão que quer dizer terras altas. De facto, são paisagens das regiões periglaciares, mas não aquelas baixas do delta do Mackenzie, por exemplo. Tudo aquilo é baixo, tudo aquilo é alagadiço, dá lugar àquelas torfeiras, aqueles depósitos mais alagadiços. Aqui já não há esse problema do alagadiço, o que é uma vegetação essencialmente arbustiva, a que os lapões chamaram de tundra. É um aspecto. Não há árvores aqui. Quando muito, as plantas mais organizadas são arbustos. Glaciares. Glaciar é uma acumulação de gelo, como eu disse há bocadinho, que se conserva permanentemente, porque há alimentação e praticamente não há destruição, a não ser a destruição que se verifica no final da língua glaciária, deste vale glaciário. Esta língua, quando atinge o litoral, nomeadamente vê-se isto muito bem no glaciar da Argentina. Está um glaciar que vem avançando e chega ao mar. Isto até é um aspecto de turismo. Há uns barcos de turistas que andam por aqui para as pessoas verem o glaciar a entrar no mar e a formarem-se os icebergs. São estes fragmentos de gelo
que aqui se transporta. Esta imagem serve para vos mostrar que o norte da Europa, a Sibéria, todo o Canadá, praticamente uma parte da América do Norte, dos Estados Unidos da América do Norte, tiveram cobertos por uma calote glaciária ártica, está aqui representada a cinzento. A Groenlândia estava, ainda hoje é um glaciar, mas ainda hoje está tudo, mas todo o Canadá estava coberto de gelo, parte do Oceano Atlântico até à latitude de Inglaterra e da Escócia, tudo isto era gelo, o norte da França, o norte da Alemanha, a Polónia, o norte da Rússia, a Sibéria, tudo era uma imensa calote glaciária. Isto foi há uns 18 mil anos aproximadamente, quando as condições climáticas foram no sentido da inversão deste estado de frio, e o clima começou a tornar-se mais ameno e a aquecer progressivamente, os blocos carreados por esses imensos glaciares, como estes que estão aqui, isto vem no interior traz toda a erosão, todos os blocos que arrancou, quer das paredes do vale, quer dos fundos do vale, tudo isto chega aqui ao mar, se desprende e vão aqui ficar estes que ficam no mar, mas os que ficam em terra, quando o glaciar recua, ficam aqui. Isto é um bloco imenso, nós já vou mostrar um bloco aqui em Portugal que mostra a existência destes blocos carreados pelo gelo. Quando o gelo recua, eles ficam. A geologia deste bloco de rocha não tem nada a ver com o tipo de material que constitui o substrato, e daí chamar blocos erráticos. São blocos que vieram, não se sabe de onde, e por aqui ficaram, blocos erráticos. Ao frio glacial, ao frio polar e aos glaciares polares, aos glaciares de latitude, mas também aos glaciares, ao frio de altitude, que promove a existência de fenómenos semelhantes, porque o frio é o mesmo, que tem a produção de glaciares. Isto é um glaciar de vale, mas é um glaciar que está em relação com o frio de altitude, com o frio de uma alta montanha. Este é o glaciar Aletsch, mas há muitos, os Alpes têm imensos, os Himalaias têm, e há por todo o sítio, onde quer que haja altitude suficiente para haver neve perpétua, tenho até aqui uma imagem aqui. Nas altas montanhas, o limite inferior da neve perpétua, por exemplo, no Kilimanjaro, são 5.000 metros de altitude. Mas neves perpétuas nos Alpes estão acima dos 2.700 metros de altitude. Mas se formos para a Groenlândia, a 600 metros de altitude, já temos neve perpétua, já temos permanentemente gelado. E quando caminhamos para o Polo Norte, ou mesmo para a Austrália, já temos permanência de neve mesmo à cota zero. Portanto, a altitude de manutenção das neves perpétuas aumenta com a diminuição da latitude. Pronto, isto aqui está visto. Se repararem estas manchas negras que aqui estão, são esses calhaus. Aqui, é claro que aqui, num glaciar de vale como este, da Suíça, não há razão para haver aqueles matolões, aqueles imensos beijos. Olha, desculpe eu saltar, mas eu prefiro fazer esta exposição em perfeita liberdade. E este é o Poio dos Judeus, no Vale Glaciário da Serra da Estrela. Aqui não temos a dimensão, mas se olharem para aqui, é o mesmo bloco, está ali uma figura humana, e vejam o tamanho, a energia, a força que a neve, o gelo do glaciar por aqui transportou. Vamos voltar atrás. O Vale Glaciário do Gese,
hoje é o que resta desta imensa língua, e semente esta, é o que resta dessa imensa língua de gelo, é um vale em U, porque a erosão, o arrastar, o rasoirar não é bem a expressão, mas o erudir das paredes laterais do vale dá esta configuração em U, chamado vale em U, e nas baixas, onde se mantém alguma umidade e algum material mais fino, com estas condições de temperatura e de umidade, que são em tudo muito semelhantes às polares, nós conseguimos ter turfeiras, ainda hoje, à latitude de Portugal, ainda temos turfeiras ativas na Serra da Estrela, muito parecidas, não têm, evidentemente, a extensão das turfeiras boreais, mas funcionam da mesma maneira. É claro que quando, a partir de uma certa altitude, hoje estes depósitos que eram glaciários estão transformados em depósitos fluviais, porque deixou de haver neve e em vez da neve temos água corrente. Cá está, aqui este é o chamado Planalto de Coce no Gerês, tem estes blocos que por aqui andou uma língua glaciária também a funcionar da mesma maneira. Estes materiais que se acumulam na frente do glaciar, cá está, o glaciar já desapareceu, mas trouxe até à periferia, a zona mais baixa, mais periférica do glaciar, trouxe esta acumulação de calhaus que aqui ficaram amontoados. Se pensarem que a Finlândia é um país dos 1000 lagos, mais de 1000 lagos, esses lagos não são mais que lagos fechados por barreiras destas muralhas. O gelo ia recuando, ia deixando aqueles diques de pedra, e ia recuando e deixando, e tudo aquilo está tabicado, a maioria daqueles lagos, se não todos os lagos, aqueles lagos são resultantes não só da erosão em profundidade do gelo, do sobrescavamento do gelo pelos blocos que arrastava, que criava depressões, mas também por tabiques formados por estes depósitos materiais. Pronto, ainda em relação com o muito frio, a neve é um grande agente de erosão em alta montanha. Todos os anos nós assistimos ou ouvimos na televisão desastres de avalanches que mataram alpinistas ou mataram esquiadores e envolveram vivendas ou mansões de inverno. Cá está, se reparar a configuração do perfil do vale, perfil transversal do vale glaciário, em U, é muito diferente do perfil das regiões onde a erosão pela água escava os vales em V. Portanto, tem aqui, começa estes ravinamentos, depois aqui já mais acentuados, aqui são situações perfeitamente, isto faz-se num ano, isto aqui faz-se de um dia para o outro, isto aqui faz-se num inverno muito chuvoso, isto faz-se com toda a facilidade. É claro que isto temos milhões de anos de atuação, mas a língua de água que vai correndo no Stalveg é aquela que entalha e aprofunda, depois as vertentes vão se equilibrando e são mais ou menos inclinadas em função do clima, mas nós já não podemos ir por isso, senão nunca mais do que nos despachamos. Temos ainda, já na periferia do periglaciário, temos a taiga, que é um termo russo, ou floresta de coníferas, são florestas de árvores com este porte semelhante aos cedros, aos araucárias, etc., que têm uma particularidade, desenvolvem um solo chamado podzol, solo branco. Passa-se aqui, quem sabe química, não sei, quem sabe o suficientemente de química,
sabe que com o material orgânico das raízes destas plantas formam-se complexos metálico-humometálico, organometálicos, uns dizem que é clatos, outros dizem que é chelatos, eu não sei, mas qualquer dos termos é válido, que têm a possibilidade, são hidrossolúveis, conseguem dissolver os elementos que se formam aqui, estas substâncias, onde o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio, nomeadamente, e o próprio alumínio, são evacuados e fica sílica pura. São solos ricos de sílica, por transformação pedológica. Se nós formos ali para Rio Frio, aqui para outra banda, em que os solos são brancos, há aqueles pinhais imensos, com solo muito branco, se os pedólogos chamam-lhe podzol, é podzol porque tem esta mesma configuração. Podzol quer dizer por baixo da cinza, e isto tem o aspecto de uma cinza que está por aqui, e fica, também é um termo russo. Mas enquanto que o podzol que nós temos aqui, por exemplo, na outra banda, são sedimentos do Pliocénio de acumulação detrítica de quartzo, portanto o quartzo foi levado para ali de uma maneira detrítica. Aqui a sílica é o resultado de uma transformação pedológica local. Pronto, depois no clima mais ameno, ainda não temos condições para haver uma arborização intensa, que praticamente não há, quer na Sibéria, quer aqui na Mongólia, quer na pradaria norte-americana e canadiana. São regiões muito semelhantes em termos de clima, diferem na fauna, evidentemente, mas é o problema das gramíneas, sobretudo. Grandes campos, eu já viajei no norte do Canadá, são quilómetros e quilómetros e quilómetros de trigo, que não precisa ser regado, não precisa ser tratado, porque a natureza dá-lhe todas as condições para se serem imensos campos, tão planos quanto este que aqui está. E uma coisa curiosa, é que isto está pejado daquelas geringonças do petróleo. Temos trigo e depois vemos aquelas bombas a bombear petróleo constantemente. Já mais ameno, já temos a floresta caducifólia do centro da Europa, temos a floresta mediterrânea, de que o Montado Alentejano é um exemplo muito bonito e muito interessante, em que a folha é perene. A charneca, nós temos aqui esta expressão da charneca, que é uma flor arbustiva, e a garrigue é uma expressão francesa para o mesmo tipo de ambiente, e não sei se se lembram, os mais velhos talvez se lembram, no tempo da guerra, os franceses da resistência faziam o maquis, andavam no maquis, é que andavam escondidos no maquis, que era este tipo de vegetação, este tipo de paisagem. Um aspecto muito curioso ainda, nós estamos a falar das regiões temperadas, onde não há muito frio nem há muito calor, onde os rios são os reis da erosão, são os grandes fatores de toda a erosão ser feita fluvialmente, e um dos aspectos mais curiosos da evolução de um rio é as Portas de Ródão, aqui em Vila Velha de Ródão. Isto é uma barra de quartzito, está quase como se fosse uma parede vertical, não é bem vertical, mas é uma parede que o rio cortou. Mas como é que o rio corta uma barra tão dura entre terrenos brandos como estão de um lado e do outro? É que o rio começou a cortar lá em cima, quando todo o terreno estava coberto de sedimentos. E o rio, uma vez que se encaixou, já não sai do leito. E então encontra a barra e não tem outro remédio senão cortar. Corta, e com milhões de anos de evolução nós temos esta belíssima, que hoje é considerado um monumento natural. Um dos aspectos também da geomorfologia destas regiões de clima temperado são os chamados meandros encaixados.
meandros, todas conhecem a palavra, meandriforme, portanto, são estas ondulações do terreno, enquanto que aqui a curvatura, o meandro, foi definido por aspectos estruturais da paisagem, os rios vão se encaixando onde o terreno os vai permitindo e depois portanto, isto são, provavelmente muitas vezes são falhas com estas direções e o rio aproveita estas fraquezas e vai se encaixando porque ele procura sempre atuar onde é mais fácil fazer erosão. Já no meandro divagante, que é o caso que aqui está, nós temos uma planície aluvial, quando das cheias o rio pode mudar de leito e hoje está a correr por aqui, mas já correu por outros lugares, são os chamados braços mortos, muito característicos das zonas vestibulares dos grandes rios. Este aqui, deixa-me ver onde é que isto, é na Península do Yamal, na Rússia, portanto é uma zona terminal de um rio importante que meandriza o terreno. Praticamente, se repararem, as manchas brancas estão sempre do lado convexo do meandro. Aqui, este aqui engana-me, esta está-me a fazer má figura. Não, do lado côncavo, está certo. Porque quando o rio corre, faz força centrífuga, faz com que a erosão seja mais intensa no lado convexo do meandro. E enquanto que aqui a água tem menos, viaja a uma velocidade mais pequena e aqui sedimenta. Portanto, há sedimentação do lado côncavo e há erosão do lado convexo. Portanto, isto vai fazendo, por exemplo, isto vai tender a acentuar esta erosão, aquele vai tender a atuar esta erosão, e às tantas este braço liga-se diretamente àquele e este fica morto, como ficaram estes que aqui estão. Uma outra modalidade de escoamento das zonas já de muito baixa energia de erosão são os canais anastomosados, em que o rio não sabe, anda por aqui, anda por ali, cria vários canais e ele vai se escoando desta maneira. Estes canais são anastomosados, portanto são anastomoses, vão-se ligando e desligando, também se chamam vales entrançados. O nosso Tejo é um aspecto muito curioso para falar de erosão fluvial. Temos a imensa planície aluvial do Tejo. Tudo isto é o trabalho do último 1 milhão de anos, aproximadamente. Isto são depósitos acumulados e estamos a ver aqui aspectos em que o rio está constantemente a transportar. Hoje, com as barragens, as coisas já não se passam desta maneira, porque há retenção de sedimentos das barragens, mas hoje já não temos as cheias. Não me lembro quando era criança, falava-se das cheias do Tejo, ficava tudo inundado. Hoje as barragens já controlam um pouco estas enchentes. Mas, de qualquer maneira, o Tejo, com os grandes rios, nas zonas de menor energia cinética, transportam sedimentos finos, onde a energia mais intensa transforma tudo e vão lá. Isto são calhaus que vêm lá de Vila Velha de Roda, ou mesmo de Espanha, chegam aqui, já vão rolando pelo caminho, vão aqui. A sopa de pedra da Almeida, que eu tenho aqui, eu que não falasse do... Cá está uma pedra, isto é só turístico. Não sei se sabem que houve uma altura que a ASAI proibiu a utilização da pedra, da sopa da pedra. Sim, sim. É uma coisa estúpida, porque a pedra de quartzo é tão higiênica quanto a porcelana do prato, portanto não tem aspectos nenhuns de pôr em risco a saúde pública, mas isso é um problema de ignorância. Se nós descermos em latitude, nós não vamos encontrar imediatamente a savana. A savana vai aparecer depois do deserto. Mas como eu estou a caminhar do muito frio para o muito quente, estou a pôr aqui uma situação intermediária
entre o clima temperado mediterrâneo e o clima desértico do Saara, por exemplo. E isso mostra-se na savana africana, que, como sabem, fica a sul do Saara e acima, a uma latitude mais alta do que a zona intertropical ou a floresta equatorial. Nestas regiões tem um período longo de secura e um período mais curto de pluviosidade. Durante a estação mais úmida, o solo consegue fazer erosão, consegue destruir os silicatos alcalinos, portanto os feldspatos são destruídos, a própria sílica acaba por ser dissolvida, mas o ferro e em parte o alumínio ficam concentrados nestas crostas, que se tem muito mais ferro do que alumínio, chamam-se latritos, se tem mais alumínio do que ferro, chamam-se bauxitos. A palavra bauxite, para quem não sabe, vem de uma localidade francesa chamada Baux. Então, mas diz, porque havia bauxitos na França. Então, mas como é que há bauxitos na França se o clima lá não é nada parecido com este da savana? É que no Eocénico, portanto há 35 milhões de anos aproximadamente, o clima em França era parecido com o que aqui está e, portanto, deu lugar à formação de grandes concentrações de hidróxidos de alumínio, que são os bauxitos, daí o nome do bauxito. Portanto, e chegamos às regiões já quentes, mas ainda não são as mais quentes do globo. Têm temperaturas superiores a 20 graus centígrados todo o ano, mas não sobem muito além dos 30 graus centígrados. O que tem é uma umidade imensa. E como sabem, a água é o grande agente da alteração meteórica, o grande agente da alteração das rochas, e a uma temperatura desta ordem dos 20 graus centígrados, 30 graus, já tem uma agressividade muito superior à agressividade que tem nas regiões temperadas, e há praticamente nenhuma agressividade que tem nas regiões polares. Portanto, são regiões de densa floresta, com grande atuação de meteorização das rochas, e os rios transportam imensas quantidades de barro, todo este rio aqui, tudo isto é argila, e amarela porque aqui está o hidróxido de ferro, mas se nós formos para aqui, o vermelho, que é óxido, aqui não há muita água, portanto os físicos sabem explicar isto melhor do que os químicos, portanto aqui dá lugar à formação de óxido, porque não há grande influência da umidade, enquanto que aqui predomina os hidróxidos, porque a umidade é um fator constante. Eu fui há uns anos a Cuba, fui 2 anos seguidos nas praias, naquela fase que os portugueses iam para Cancún, iam para Caraíbas, e deparei com esta maravilha branca, esta areia branca, que não é areia de quartzo como as nossas. Tudo isto aqui é concha moída, é coral moído. Tudo isto é coral moído. Eu lá compreendi como é que se formam os calcários. Os calcários que nós conhecemos aqui no nosso Jurássico, por exemplo, ou no Cretácico, são rochas formadas em plataformas continentais semelhantes às plataformas continentais das Caraíbas, do México, da própria Florida, das Bahamas. E então este material que está aqui depositado no fundo da plataforma continental, com águas da ordem dos 10, quando muito 10, 15, 16 metros de profundidade, esta poeira, esta concha moída acumula-se, e depois o calcário é isso. O calcário que está aqui, isto é um calcário do Jurássico com 170 milhões de anos aproximadamente, mas formou-se a partir das areias dos corais, das plataformas contínuas dos corais, e de lamélibrancos, de bivalves, de gastrópodes e de outros organismos de esqueleto calcário que estão aqui acumulados. E já estamos a entrar nas regiões particularmente quentes e já com o caráter de secura a impor-se. Por exemplo, as temperaturas do deserto do Saara
são na ordem dos 50 a 55 graus centígrados, mas há as oscilações, mas em média andamos por este ordem de valor. Nas paisagens destas regiões temos, uma vez que a água não é um fator praticamente inexistente, a erosão é a do vento. E o vento é um tempo um agente de erosão, mas também é um agente de acumulação. No caso das dunas, isto é acumulação, aqui o vento é um agente de acumulação, portanto de aumento do relevo. Se formos para um oásis, o vento exerceu aqui uma ação de erosão, porque foi o soprar do vento, chama-se deflação. Este fenómeno de erosão é que o vento vai varrendo e vai escavando em profundidade. Quando atinge o nível freático, a água aparece. Portanto, a água no deserto está lá, só que está por baixo do terreno. Desde que se escava, é por isso que a gente vê na televisão, os povos do Sahel, etc., escavam poços e acabam por encontrar água a 10, 15, 20 metros de profundidade, porque a água está lá, a parte de cima é que a não deixa ver. Um outro aspecto muito particular da erosão pelo vento, estão a ver aqui, de uma planície imensa lá ao fundo, um relevo sujeito à erosão, e aqui o fenómeno da fraturação pelo calor é muito parecido ao fenómeno da fraturação pelo frio, só que enquanto na Antártida nós chamamos crioclastia, clastos, fratura, termoclastia, a fraturação pelo calor excessivo. Aqui, como o vento continua a exercer, aqui está vem aqui, o vento vai afastando, o vento leva, olha, aqui vê-se que há uma certa umidade, porque se não houvesse umidade não havia aqui barro. Portanto, esta é uma região em que estamos numa situação em que houve para aqui aqueles derramos no deserto de materiais lamacentos que levam a lama dos outros lados, fica por aqui, o vento vai varrendo tudo o que é areia e só não varre isto porque é muito pequenino, as partículas são muito pequeninas, o vento não as agarra, mas elas estão aqui já secas, esteve aqui à altura molhado, a fendas de retração, portanto, mas aqui o particularmente interessante são o desaparecimento completo da areia, só há calhaus, e nos interstícios do calhaus há este resto do solo argiloso, e formam-se estes blocos Dreikanter com 3 faces. E a gente chama Dreikanters a tudo com 2 faces, com 3 faces, com 4 faces, mas os alemães colocaram isto nos livros e a gente chama Dreikanter e tudo. Ou então chamamos ventifactos quer dizer feito pelo vento. Estamos quase a chegar ao fim da nossa exposição e continuamos a atingir temperaturas cada vez mais elevadas. Nós, se formos à Mongólia, nós temos uma particularidade muito interessante, que temos não só as temperaturas mais frias no inverno, se atinge menos 40 graus centígrados ou Celsius na Mongólia do inverno e 45 graus no pino do verão. E agora, para terminar, temos o deserto mais quente do planeta, como começámos, onde se registaram 70,7 graus Celsius. Também há um deserto muito frio na Austrália, no deserto de Simpson, no Queensland, onde se registaram 68,9 graus Celsius. Aqui tem uma cidadezinha insignificante, eu não sei o nome dela, mas já soube, quando vi o nome da cidade, é uma cidade insignificante, mas tem o seu aeroporto. A Austrália é assim, as pessoas, se quiserem visitar a prima, vão de avião, não vão de automóvel. Pronto, meus queridos amigos, muito obrigado. Muito obrigado.
Não sei se querem fazer perguntas, podemos Vamos perguntar se há perguntas. Vamos ver se há perguntas. Muito obrigado, professor Galopim de Carvalho. A intervenção foi, de facto, muito clara e as imagens são espetaculares. São belas imagens. E de facto, conhece aqui, foi um passeio por toda a superfície da Terra, do mais, como prometi ao título, do mais frio ao mais quente. Agora, se alguém quer fazer perguntas, é agora a altura certa. Basta ligar o microfone e falar. Não? Sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Quem fala? Nuno Vidal. Nuno Vidal. O professor Galopim está a ouvir, Nuno Vidal? Professor Galopim, está a ouvir? Estou. Ótimo, então Nuno, avance. Sr. professor, muito obrigado pela sua conferência. Eu costumo segui-lo no Facebook, onde escreve mais sobre cozinhados do que sobre esta geografia e esta morfologia de que falou aqui. Eu queria lhe perguntar uma coisa. O planeta Terra resiste com a transformação natural da sua morfologia à nossa intervenção humana por muito mais tempo? Não. Eu estou muito pessimista. Eu penso que daqui por, não sei, daqui por 20 ou 30 anos nós duplicamos a população. O planeta já não aguenta. Por um lado, a esgotação das matérias-primas vai ser um facto. E por outro lado, o planeta não aguenta, em termos alimentares, o planeta não aguenta a poluição que nós estamos a fazer. Nós estamos a destruir o planeta. Eu, por mim, felizmente vou-me embora antes desse caos, mas os meus netos provavelmente vão começar a sentir na pele os efeitos desse desastre que é esta civilização, este modelo económico mundial, se não mudar dentro de, não sei, 100 anos, não faço ideia, mas a muito breve trecho, a sociedade vai viver um drama imenso e isso vai ser acompanhado de muito sofrimento. Depois a humanidade vai desaparecer e a Terra ainda tem 5.000 ou 6.000 milhões de anos para estar cá em torno do Sol, até que seja engolida pelo Sol. Portanto, desses 5.000 milhões de anos que ainda tem a Terra, ela pode fabricar um outro ser, pode começar a ter na mais pequenina bactéria, pode vir por aí acima, adiante, como fez no passado, até os dias de hoje, e talvez invente um ser mais inteligente do que nós. Eu estou muito cético relativamente à maneira como a humanidade, não é a humanidade, é um grupo particular, o sistema económico mundial não permite que a Terra sobreviva por muito mais tempo. A humanidade, a Terra não, a Terra aguenta, a humanidade é que não. Obrigado. Professor Carlos está sem som. Professor Carlos Filhais, liga o microfone. Pronto, eu repito. Foi uma nota de algum pessimista, mas esperamos todos que saibamos contrariar, digamos, essa má influência dos humanos na Terra. Que saibamos parar de ser inteligentes e conservar o planeta, em particular preservando das alterações climáticas que estão a transformar tudo. Mais alguma pergunta? Não? Que faço eu? O professor Galopim, estas fotografias, algumas delas são suas, percebo que algumas de Serra da Estrela são suas, de certeza. É tudo tirado do Google. É tudo do Google, mas está tudo tão bonito, está tudo tão bonito. E alguns destes sítios andou lá, falou que andou no Canadá, no Saara, já esteve no deserto também? Já estive aqui, já estive na Amazónia também. Conhece isto tudo. Faltou-me a Antártida. A Antártida ainda não foi, mas a Antártida tem sido de avião ou de barco. E o sítio mais a norte, qual foi a maior latitude onde esteve? O sítio mais alto. A maior latitude onde esteve
Foi no Canadá o sítio mais alto do Foi. ponto de vista da latitude. Pois, estive lá mesmo em cima, no Canadá. Lá no Canadá mais alto. Muito bem. Houve aí um termo que explicou muito bem esses termos todos, alguns vêm da Rússia. Houve lá um termo que eu vi aparecer-me, mas acho que não percebi bem qual é a origem, que é o permafrost. Chegou a falar do permafrost? O permafrost é uma palavra alemã que Sim, é o sol gelado. sim. Há várias palavras. Há um termo russo que eu não tenho aqui, mas que eu tenho nos meus apontamentos. E há um outro termo, esquimó também, que agora os alemães é que criaram este termo, permafrost. É Permafrost. permanentemente gelado, penso que é isso, não? Sim. Ou é Eu alemão ouvi, ou é inglês. sim. Eu ouvi dizer que há grandes campos de petróleo, aliás, referiu aí a presença do petróleo no caso, digamos, americano e do Canadá, mas que nesse permafrost da Rússia, que há grandes campos de petróleo. Sim, está em profundidade. Sim. Portanto, é difícil de tirar. Eu não consegui ouvir. Esse petróleo é difícil de extrair, mas É com as bom, alterações climáticas é mais fácil. No Canadá eu conheço, a sedimentação é horizontal, aqui é cretácico, e os estratos estão praticamente horizontais. Os níveis petrolíferos encontram-se muito próximos, a uma cota muito semelhante uns dos outros. Sim. E então eles semeiam a quilómetro em quilómetro, ou 2 em 2 quilómetros, uma bomba a bombear, e que está permanente. São extrações muito diminutas, mas em grande quantidade. Sim. Muito bem. Alguém quer fazer a pergunta final? Ou comentário? Se não, eu agradeço muito, em nome de todos, ao professor Galopim de Carvalho, pela excelente palestra. Há aqui várias mensagens a dizer isto mesmo que eu estou a dizer. Nós estamos, enfim, aprendemos muito, estamos iluminados e esperamos poder contar com a presença e com a experiência, a força, a energia, a vitalidade do professor Galopim de Carvalho. Ele é uma inspiração para todos nós e tomáramos nós ter a frescura que ele tem, dar, digamos, uma lição como acaba de dar, usando meios à distância, com a idade de quase 90 anos, ainda não tem, mas para lá caminha. De facto, é extraordinário, é uma lição para todos nós, enfim, tem um intelecto que é um intelecto extraordinário, com uma experiência acumulada, que é uma experiência admirável. Muito obrigado, caríssimo amigo, conte comigo e connosco para aquilo que precisar. Foi de uma grande generosidade sua estar aqui hoje connosco no dia do Rómulo. Um grande abraço para todos. Um grande abraço, obrigado. Obrigado, adeus. Às 6 horas vamos ter a segunda palestra de hoje do aniversário do Rómulo. Vai ser David Marçal, vai apresentar este livro, Apanhados pelos Vírus. Portanto, vamos desligar e até já.